E aí pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. E hoje eu vou trazer para vocês Viticulture, edição essencial, publicado originalmente pela Stonemaier Games e que está voltando ao Brasil pela Ludofy. Nesse jogo, nós assumimos os papéis de fazendeiros que cuidam de uma vinícola e nós buscamos desenvolver a nossa vinícola, atender pedidos, atender aos visitantes dessas vinícolas, para que nós acumulamos mais pontos de vitória e no final do jogo quem tiver mais pontos de vitória para ganhar. Nessa edição essencial nós temos alguns elementos que foram trazidos da expansão Tuscany. Elas foram selecionadas por Uwe Rosenborg, que é o criador de Caverna Agrícola e diversos outros jogos. Bom, para iniciar eu queria explicar para vocês quais são essas diferenças do jogo da Viticultura Essencial para a edição básica, mas basicamente hoje você não encontra mais a edição comum do Viticulture. A edição essencial é que é mais comercializada, e nessa edição essencial nós temos a adição da figura do Papa e da Mama, desses campos aqui nos nossos tabuleiros individuais, que eles podem ser vendidos, eu vou explicar isso para vocês mais à frente. E nós temos a possibilidade de alcançar 25 pontos de vitória no final do jogo, apesar de que com 20 é o gatilho para o final do jogo de fato. No início do jogo, cada um de nós vai receber um papa e uma mama, como eu mencionei para vocês. Eu vou aproximar aqui da câmera para que vocês vejam. Esse papa e essa mama, cada um tem um benefício, que é para dar um pouquinho de assimetria no início do jogo. Ou seja, pode ser que algumas pessoas comecem com um trabalhador a mais ou com dinheiro a mais. Por exemplo, no caso dessa mama aqui, que é a mama Nicole, eu vou recolher 2 trabalhadores comuns, 2 libras, uma carta de uva e uma carta de visitante do inverno. Já no Papa Josh, eu vou colher 3 libras, um trabalhador grande, e aí eu vou poder escolher se eu vou coletar uma adega média ou, na verdade, a adega grande. Ou se eu pego a adega grande ou 4 libras. E isso aí vai depender do jogo que você quer fazer, da sua estratégia. Se você for um jogador iniciante, não vai fazer tanta diferença porque você vai estar aprendendo, mas de acordo com a quantidade de vezes que você joga, você começa a identificar qual é o melhor caminho para iniciar. Aqui no tabuleiro principal nós temos uma fileira de cartas. Aqui, como eu falei, nós temos as cartas de uvas que serão plantadas no nosso tabuleiro individual. Nós temos os visitantes de verão e inverno. E nós temos os pedidos. Esses pedidos são objetivos, que a gente tem aqui a condição para resolver esses pedidos, esses objetivos, quantos pontos de vitória nós vamos ganhar e uma renda residual que nós recebemos no fim do ano. Porque esse jogo ele se passa em decorrer de vários anos. E em um ano que acontece, nós passamos pelas 4 estações. Nós temos a primavera. Na primavera nós vamos aqui, de acordo com uma ordem inicial, escolher a posição que nós vamos começar aquele ano. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos alguns elementos, são os elementos que nós utilizamos no jogo. E aqui nessa trilha nós usamos o galo. Então, por exemplo, aqui eu coloco em que posição eu quero começar aquele ano. Se eu escolher que eu vou começar em primeiro, eu só vou pegar esse token aqui de início de jogador inicial e eu não tenho nenhum benefício. Em segundo, eu vou começar em segundo e eu recebo uma carta de uva. Em terceiro, eu recebo uma carta de pedido. Quarto, uma libra. Em quinto, eu vou escolher um dos visitantes. 6, um ponto de vitória. E se eu for o último a começar naquele ano, eu recebo um trabalhador extra, que no final daquele ano eu devo devolver de novo, porque todos os anos essa trilha aqui ela é redefinida, as pessoas têm que escolher novamente, os jogadores eles escolhem tudo novamente. Então, essa é a primeira ação que nós fazemos. E depois nós passamos para o verão. E aí, de acordo com a ordem que for definida, nós podemos fazer essas ações. Uma coisa interessante do Viticulture é, dependendo da quantidade de jogadores, nem todos os espaços estarão disponíveis. Esse aqui é para 1 e 2, esse aqui para 3 e 4 e esse aqui 5 e 6. Então, se nós temos 6 jogadores participando da partida, nós temos disponível esse campo do meio. Esse campo do meio não tem uma ordem necessariamente que você precisa para colocar o seu peão, o seu personagem, o seu trabalhador em jogo. Então eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, eu posso colocar aqui. Se tiver 6 jogadores em campo.
Mas, sempre que possível, coloque no meio, porque além de você fazer a ação do local, você vai colher um benefício extra. Então aqui, nesse espaço, eu viria para comprar uma carta de uva, mas se eu venho no espaço do meio, eu consigo comprar uma carta extra de uva. Então isso é um benefício. Todos esses campos aqui nós vamos ter um benefício. Esse trabalhador grande aqui, para que ele serve? Se todas as pessoas estiverem ocupado já aqueles locais, aquele local, e que eu queira fazer aquela ação, eu posso ir com o meu trabalhador grande lá, deixar aqui do ladinho, e eu posso escolher resolver aquela ação sem colher nenhum tipo de benefício. E lembrando que eu posso fazer a mesma ação várias vezes. Então, assim, todos vão fazer aquelas ações. Eu não vou passar aqui por todas as ações, porque ela está descrita aqui no tabuleiro. E aqui, depois que nós resolvemos todas essas ações, nós vamos para o outono. No outono é simplesmente uma fase de transição, onde nós vamos escolher se vamos pegar um trabalhador do verão ou um trabalhador do inverno. Todos os jogadores têm o direito de fazer isso. Sendo que, se você tiver construído o chalé no seu tabuleiro de jogador, você pode comprar um a mais. E aí eu vou depois explicar aqui o tabuleiro individual mais especificamente. Depois nós passamos para as ações do inverno, que são todas essas em azul. Então, o que acontece? O que é muito interessante e estratégico desse jogo? Se você começa o jogo aqui com 3 trabalhadores disponíveis, esses são 3 trabalhadores que você tem disponível para o ano inteiro. Então, se eu já gastei meus 3 trabalhadores no verão, eu não tenho trabalhadores disponíveis para usar no inverno. Então, é como se aquele meu ano tivesse acabado. Mas se eu tenho 2 trabalhadores, eu digo, eu vou passar, e aí é comum que os jogadores arrastem seu galo aqui para o lado para mencionar que já passou. Executa a ação do outono, que é escolher um dos visitantes, e depois você tem um trabalhador ainda restante para que seja utilizado aqui nas ações do inverno, que são todas essas em azul. O único campo que é diferente é esse aqui, que ele não tem nenhuma coloração, que você vai aqui para coletar uma libra. E aqui você pode colocar quantos trabalhadores quiser e de quantas cores, de quantos jogadores estiverem disponíveis. Isso para colher uma libra, é como se fosse um benefício para desbloquear ou se você está sem opções de ação. E depois que você executa a ação do inverno, é o fim do ano. O fim do ano é onde você vai coletar, você vai maturar todos os seus vinhos, e eu vou explicar essa maturação para vocês. Vai retirar os trabalhadores do mapa, você vai coletar esse orçamento residual aqui, e, de novo, vai voltar a fazer aquela seleção da primavera, passando o primeiro jogador no sentido horário. O tabuleiro de jogador, o tabuleiro individual, aqui nós temos os campos. Esses campos, cada um tem um valor, 5, 6 e 7. Então isso quer dizer o quê? Cada cartinha de uva, elas têm um valor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, 4. Então, no máximo que eu posso plantar é uma de 4 e uma de 1 aqui nesse primeiro. Então, se eu não tiver nenhuma de 1, eu não consigo plantar aqui. Porque se eu plantar uma outra de 4, o total vai ser 8. Então, vai passar. Então, na verdade, essas 2 de 4 eu não consigo plantar em nenhuma. Eu consigo plantar uma de 4 e vamos ver aqui, por exemplo, aqui, ó. No de 7, eu consigo plantar uma de 4, uma de 2 e uma de 1. Totalizando 7 pontos. 7 pontos naquela questão da uva. Sendo que algumas têm alguns pré-requisitos para plantar. As estruturas que nós temos no jogo são basicamente, eu vou explicar aqui passando para vocês, mas basicamente para requisito de plantação são só 2, que é a treliça, que é essa daqui, e nós temos a irrigação. São as únicas 2 estruturas que você precisa para plantar uvas. Essa aqui não tem pré-requisito, mas essa aqui já tem os 2 pré-requisitos. Então, uma vez que você resolve construir essas 2, você basicamente pode construir qualquer planta no jogo. Você tem a parrelha, que é esse carrinho aqui, que uma vez que você constrói a parrelha é como se você tivesse um local extra para você colocar o seu boneco, que é o seu trabalhador, que é aqui no seu tabuleiro. E aí você pode extrair uma dessas parreiras.
Então, eu plantei essa parreira, mas eu não quero mais ela nesse campo, eu quero modificar ela para esse outro campo. Então, eu posso remover ela aqui e numa outra ação eu posso replantar ela em outro campo. Nós temos a sala de degustação. Com a sala de degustação, todas as vezes que eu vier aqui fazer uma visita, além desses 2 pontos que eu recebi, se eu tiver pelo menos um vinho na minha adega, aqui, que essa aqui são as minhas adegas e eu vou falar para vocês dela mais um pouquinho à frente, eu vou receber um ponto de vitória, com o máximo de um ponto de vitória por ano. Aqui o chalé, que eu já mencionei para vocês que uma vez que você tem um chalé construído, quando a gente está na fase do outono, que é a transição entre o verão e o inverno, nós podemos pegar 2 cartas de visitante, pode ser 2 de inverno, ou 2 de verão, ou uma de cada. Nós temos o moinho, que ao plantar uma parreira eu ganho um ponto de vitória, isso é limitado a um ponto de vitória por ano. Então, são essas estruturas aqui de cima. Além delas, nós temos a adega, porque começamos com a adega pequena e eu posso melhorar a minha adega para uma adega média e depois para uma adega grande para eu ter acesso a esses vinhos desses níveis aqui. Então, quando eu faço a ação de plantar uma uva, eu vou colocar uma parreira aqui nesses campos. Quando eu venho fazer uma ação de colher em um campo, que é uma ação do inverno, eu vou pegar uma desses tokens aqui de uva, digamos que eu vou colher essa daqui, essa parreira nível 1, ela vem para cá, ó. Eu vou marcar ela aqui, mas ela não sai do meu campo, porque eu posso colher ela todo ano, eu posso colher ela uma vez por ano. Então eu marquei aqui que eu peguei aquela uva nível 1. E depois eu posso vir e produzir um vinho, produzir até 2 vinhos, e se eu vier aqui no meio eu tenho um adicional. Quando eu produzo um vinho, eu vou transformar aqui essa uva em um vinho aqui na minha adega. E aí no final do ano, sempre que a gente tiver um vinho ou uma uva, ele vai maturar. Então passou o ano, a gente matura um ponto, que aquela safra está melhorando de acordo com quanto mais tempo passa, mais essa safra fica melhor. E nós podemos produzir vinho tinto, vinho branco, que são simplesmente transformar essas uvas para cá no valor correspondente. Então, de um tinto eu transformo em um vinho, uma uva vermelha nível 1 eu transformo num vinho tinto nível 1, aí eu vou remover daqui. Se eu tenho digamos, uma uva nível 2 branca, eu transformo num vinho branco nível 2. Se eu quiser produzir um rosé, eu preciso de um somatório. Como já começa no 4, pelo menos qualquer combinação que dê 4 de branco e tinto. Então pode ser 2 e 2 ou 3 e 1. E aí eu vou remover esses 2 tokens e transformo num rosé nível 4. Ou eu posso querer um espumante. E aí eu vou precisar de qualquer combinação que dê no mínimo 7 de branco e mais 2 de vinho tinto. E aí eu vou produzir o rosé, o espumante. Como é que eu vou escolher qual tipo de vinho eu vou querer? De acordo com o pedido que eu tiver na minha mão. Porque esses pedidos que são os objetivos. Aqui nesse caso, nessa carta, eu preciso de um vinho tinto nível 3 e um vinho branco nível 5. Quando eu tiver esses 2 vinhos aqui na minha adega, eu posso vir aqui com o meu trabalhador em atender um pedido, e aí eu vou revelar essa carta, colocar na pilha de descarte, e eu vou receber 4 pontos de vitória e um de renda residual aqui nessa trilha, que seja no fim do ano eu vou receber uma libra a mais. O que acontece? Esse jogo só acaba quando o primeiro jogador, qualquer jogador, atinge 20 pontos. Quando ele atinge 20 pontos, a gente acaba aquele ano, acaba todas aquelas ações daquele ano, não é só aquela rodada, acaba todas as ações daquele ano, e aí quem tiver mais pontos vai ganhar o jogo. Então não tem aquele negócio de poder pontuar mais 10 pontos no final do jogo. É bem direto a contagem de pontos. Quem está na frente está ganhando. Se por algum acaso nenhum jogador alcançou os 20 pontos no final daquele ano, vai se iniciar um novo ano e os jogadores ficam fazendo isso, jogando todas essas ações até acabar o jogo, até atingir os 20 pontos. Então, pessoal, esse é um como jogar bem por cima, na verdade. Não é um como jogar
bem detalhado, porque eu não expliquei as ações aqui para vocês, de como é o Viticulture. Esse jogo ele é um jogo bem interessante, exatamente por essa característica bem estratégica dele, que você tem uma quantidade de trabalhadores e você começa, digamos, entre 3 e 4 trabalhadores, dependendo da carta de mama e papa que você tem, mas você pode ter um total de 6 trabalhadores, é o máximo que você pode ter. E você tem que dosar a quantidade de trabalhadores que você vai usar no verão e no inverno, de acordo com as ações que você vai querer fazer, de acordo com as cartas que você tem na mão. Então, dessa forma, você pode querer jogar um trabalhador só no verão, e 5 no inverno, ou 3 e 3, se você já tiver os 6 trabalhadores, né? Você vai dosando para saber qual é a melhor coisa. E esse é um jogo de timing também, porque às vezes se você resolve ficar mais no fundo da trilha de jogo, se você quer ser o último a jogar para ter um trabalhador extra, muitos dos melhores locais aqui não vão estar mais disponíveis, porque os jogadores já vão ter ido e provavelmente os bônus não vão estar mais disponíveis. Então é um jogo de time, você tem que saber o que realmente você quer fazer, se você quer abrir mão de ser aquele primeiro jogador naquela rodada. Então você tem que alinhar a sua estratégia com as cartas que você tem disponíveis. Nessa expansão, nesse jogo a gente tem os itens da expansão do Tuscany, e uma delas é essa daqui, que é o campo, que eu posso escolher vendê-lo para coletar aquela renda. Então, se é o campo de 5, eu vou ganhar 5 libras, o de 6, 6, o de 7, 7, e aí depois, se eu quiser ele de volta, eu vou desvirar essa carta pagando aquele valor. Ele é um jogo muito interessante, ele tem várias estratégias que você vai administrando, tanto no seu tabuleiro principal, no seu tabuleiro individual, quanto no tabuleiro principal. É um jogo que, na verdade, você vai construindo engine sozinho, mas tem muita interação através dos blocos que você leva de outros jogadores no tabuleiro principal. Então, é uma coisa que você tem que ficar bem esperto quando você está jogando. E no início desse jogo, é importante falar que às vezes você sempre precisa de dinheiro. Mas mais para frente, dinheiro não é um problema. E aí você vai ter que começar a transformar ou atender aqueles pedidos. Porque não adianta você estar cheio de dinheiro e não atender os pedidos, porque senão você não vai andar na trilha de pontuação e vai acabar perdendo o jogo. Então ele é um jogo extremamente estratégico, mas ele não é um jogo difícil de aprender, não é um jogo difícil de você ensinar para outras pessoas. Ele é um jogo que pode ser jogado, tem um turno rápido, você faz uma ação e já passa para outra pessoa. Então ele é um jogo bastante dinâmico e que é um jogo bem divertido. A temática dele é bem bacana, que é essa temática da vinícola. Então vale a pena dar uma checada nesse jogo. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre viticultura e quiserem ver de repente uma partida desse jogo, ou quiserem ver um como jogar mais detalhado, deixem aí nos comentários e digam o que vocês acham do Viticulture. Então, até um próximo vídeo, galera. Valeu!